Olá, seja bem-vindo à nossa aula de hoje, que é sobre fluxo de caixa. Não se apavore com o nome. Eu sou a Sabrina e esse vídeo é para você que é dono do seu próprio negócio e foi aprendendo a trabalhar a parte de finanças, a parte financeira, contas a pagar, contas a receber no seu dia a dia, sem ter nenhuma especialização. E não precisa ser nenhum especialista ou fazer um MBA para saber como funciona o seu negócio ou para entender o que significa fluxo de caixa e colocar ele em prática durante os seus dias ou semanas ou meses. Isso mesmo. Por quê? Porque você vai poder fazer seu fluxo ou diariamente, ou semanalmente, ou mensalmente. Então, vou passar aquele conceito básico do que significa fluxo de caixa. Então, fluxo de caixa é o dinheiro do caixa do seu negócio. É o montante recebido e também destinado a pagar os gastos, os custos para manter a sua empresa num determinado período de tempo. Pode ser, vou fazer meu fluxo diário, posso fazer meu fluxo semanal e posso fazer o fluxo mensal. Mas se você está iniciando, seu negócio é pequeno, o ideal é fazer acompanhamento diário e semanal. Mensal é quando nossa empresa ela já está com um patamar, já está fluindo melhor, os recebíveis, as contas a pagar, você já está em outro nível no seu negócio. Mas quando a gente está iniciando, a gente tem que acompanhar muito bem, porque nós vamos ter que ajustar datas, contas a receber, contas a pagar, nós vamos ter que ajustar muitas coisas, principalmente, com fornecedores. Eu montei essa aula de acordo com as perguntas que foram surgindo lá na minha caixinha de perguntas que eu deixei no Instagram. Sim, exatamente. Então, vai ser uma linguagem super fácil, direta. Não é uma aula hoje super comprida, é uma aula mais curta, para você entender tudo sobre fluxo de caixa, mas aquele básico que você precisa para o seu negócio, para colocar em prática. E vou utilizar aqui o quadro para exemplificar para você, para ficar super claro para você já colocar em prática agora mesmo aí no seu negócio. Pode ser uma confeitaria, uma padaria, um salão de beleza, uma estética, uma barbearia, uma mecânica, pode ser uma loja, qualquer tipo de negócio. Ou serviços também, uma academia, ou você trabalha como eletricista, serve para qualquer modalidade. Então, vamos lá? Vamos para a primeira pergunta que surgiu sobre fluxo de caixa. Como eu identifico o que faz parte de um fluxo de caixa? Bom, fluxo de caixa são os recebíveis, tudo que eu tenho para receber e tudo que eu tenho que pagar. Então, você vai determinar o período primeiro. Eu vou fazer de uma semana. Então, daquela semana, aqueles 7 dias, ou 5, de 5 dias úteis, pode ser 7 ou pode ser 5. Depende se o seu negócio fica aberto os 7 dias, a semana inteira, não fecha, aos finais de semana, ou pode ser mês ou os 5 dias úteis para você. Aí você vai listar, naquele período daquela semana, tudo que você tem que pagar. Internet, se tem que pagar conta da energia elétrica. Entrou naquela semana que vai entrar no fluxo daquele período. Se você for fazer do mês inteiro, vai entrar, então, vários custos. Peguei a primeira semana, por exemplo, do mês. Ali entra o 5º dia útil, geralmente. Aí você vai ter salários dos funcionários, o seu Prolabore. O Prolabore a gente pode também definir, assim, as retiradas. Não precisa ser aquele montante de uma vez só. A gente pode colocar períodos para ir retirando durante o mês. Mas aí peguei a primeira semana do mês. Aí tem o salário dos funcionários, o seu Prolabore, caso você tenha colocado ele de uma vez só. E mais algumas outras contas. De repente tem que pagar fornecedor, tem algum outro imposto para pagar, você vai colocar. Mas é naquele período, exatamente o período que comporta o que você escolheu. Se é por semana, então, naquela semana, o que você tem a pagar? Tenho que pagar a internet, tenho que pagar um fornecedor, tenho que pagar a energia elétrica e assim por diante. E todos os seus recebíveis. Tenho que receber boleto, tenho para receber pagamento via Pix, o cliente chegou e pagou em dinheiro, tudo que entrou de grana e tudo que vai sair de grana. Isso é fluxo de caixa. Então você pode fazer semanal, diário, semanal ou mensal. Então, o que entra é tudo que você vai pagar e tudo que você vai receber naquele período. A segunda pergunta que entrou sobre fluxo de caixa. Como eu organizo meu fluxo de caixa? Bom, primeiro, eu vou colocar um exemplo aqui sobre organização do fluxo de caixa bem simples
simples que você pode implementar hoje mesmo. Você pode fazer num caderno, você pode fazer num bloquinho, no celular, no bloco de notas do seu celular, num Excel, numa planilha, se você já trabalha com computador, manja bem, né, de planilhas e tudo mais, você pode montar uma planilha. Ou pode ter no seu trabalho, no seu escritório, um quadro, não precisa ser de vidro, tem outros tipos de quadro, e fazer o fluxo de caixa ali, escrever, né, fazer as colunas, que eu, por exemplo, eu vou colocar aqui um exemplo para você fazer. Então, tem N formatos para você utilizar. Uma folhinha mesmo ali, ficar no mural, né? Várias formas. Não dá para deixar de fazer, né? Nós temos sim que fazer esse acompanhamento. Pode ser um caderninho? Pode ser o seu caderno ali de anotações, de acompanhamento do seu negócio, mas deve sim fazer. Eu, na minha empresa, eu tenho um mural, e nesse mural eu coloquei todas as datas de vencimentos de todas as contas a pagar. Tudo está ali. Os fornecedores é que variam um pouco mais, né? As datas dependendo da data da compra. Mas aquelas contas que tenho todos os meses, os impostos, energia elétrica, o contador, conta da água, aluguel, tudo está ali. Eu sei as datas. Quando o fornecedor hoje a gente já conversa assim, para que data tu quer? Já me pergunta assim, né? A nossa negociação é uma entrada mais 15, tá? Mas esse mais 15 varia, não fica exatamente 15 dias. Ele pergunta, fica bom para ti tal e tal data? Às vezes passa bem dos 15 dias. Aí eu já bato o olho rapidinho no meu mural, nas datas que eu tenho ali, do que eu tenho para pagar, e já olho quais são as folgas que eu tenho. Pronto, deu. Fica bom. Não fica bom. Puxa para tal data, ou estende para tal data. Ponto. Eu bato o olho, tá ali as minhas datas. Então fica fácil. Eu não fico, será que eu tenho? O que será que eu tenho que pagar tal dia? O quinto dia útil do mês, eu procuro nunca botar nada. Nunca coloco nada. Por quê? Porque eu tenho a folha de pagamentos funcionários. Para mim é sagrada aquela data. Não vou atrasar, e você também não deve atrasar, né? Nunca o salário dos funcionários. Nunca. É sagrado. Então, eu procuro sempre colocar as outras contas a pagar em outras datas para aliviar um pouquinho o caixa naquele dia, porque fica mais pesado. Então, existem várias formas para se organizar. Você tem que encontrar qual fica melhor para você. Qual delas você consegue se organizar, enxergar. Eu sou muito visual. Por isso que eu disse, eu botei no mural, né? Imprimi numa folha, letras grandes e botei no mural. Tá lá no muralzinho, eu bato o olho e já sei, porque eu sou muito visual. É o meu jeito de trabalhar. Bom, então agora eu vou fazer aqui um exemplo para vocês sobre fluxo de caixa que vocês podem implementar na sua empresa. Bom, fiz uma tabela aqui no nosso quadro. Essa tabela você pode fazer no Excel. No Excel é maravilhoso porque ele vai calcular depois tudo direto. Então fica super fácil e você pode ir todas as semanas só salvando um novo modelo e jogando ali as informações. Fica mais prático. Mas caso não saiba mexer e não tem ninguém para montar para você essa planilha, você pode fazer no seu caderno, no bloquinho de anotações, em algum lugar para fazer esse acompanhamento. Mas o importante é fazer, não deixe de fazer esse acompanhamento. Bom, então aqui fluxo de caixa, aqui vai ser semanal. Vou dar um exemplo aqui semanal. Então, vou dar um exemplo 1 e o exemplo 2. Então, aqui o 1 e o 2, porque são dois exemplos, duas situações diferentes que nós vamos trabalhar, tá? Então, primeira coisa que você tem que fazer é o saldo da conta. E o saldo da conta, o extrato, com a facilidade dos aplicativos dos bancos, tão fácil olhar o saldo da conta todo dia. Primeira coisa que eu faço de manhã, antes de começar meu dia de trabalho, olhar o saldo da minha conta. Isso é importante para a sua realidade. Não importa, tá negativo, não importa, a gente tem que saber o saldo. E a gente não pode se sabotar. Tá ruim, nem vou olhar. Não vou mais olhar porque tá ruim, isso vai pesar meu dia, ou sei lá, inventar que, sei lá, isso é uma energia ruim. Não invente isso. Não, você tem que saber a realidade. Olhe o saldo, encare, porque é em cima dele que você vai trabalhar. Não adianta esse negacionismo, né? Ficar negando essa informação e fugindo dela. Quanto mais você foge, pior fica. Eu sei que quando não tá muito bom, a gente não quer olhar, né? A gente não quer ficar verificando, mas é importante. É importante, de manhã, primeira coisa, olhe o saldo, né? O extrato ali da sua conta para conseguir planejar o seu dia, planejar a sua semana em cima daquele valor. E até mesmo, tenho que trabalhar mais, tenho que melhorar essa situação, ou às vezes se surpreender positivamente. Nossa, que super
super, tá positivo, tá muito bom o saldo, tá dando certo o jeito que estamos trabalhando, então ele serve para as duas coisas. Então aqui, saldo da conta, vou trabalhar com uma situação que o saldo da conta, você olhou, está 4.500. Eu vou olhar aqui pro lado porque eu já fiz ele, tá, gente? Então eu vou olhando para aí, anotando aqui. Saldo dessa conta 4.500. Aí você vai ver as contas. Você vai ter as contas a receber. Aí dentro das contas a receber, você tem que verificar o que você tem a receber. Você trabalha com boleto, então você tem que botar boleto. Você trabalha com Pix, você vai ter que colocar Pix. Trabalhar com cheque, então tem que colocar cheque. Você trabalha com cartões, colocar aqui, cartões. E assim por diante, dinheiro. Ah, vai entrar dinheiro também. Coloca aqui. O pessoal paga em dinheiro no meu estabelecimento. Coloca aqui. E nós vamos colocar as contas a pagar. Aí você vai verificar naquela semana o que você tem para pagar. Quais são as contas para pagar, né? Despesas em gerais, pode ser, né? Ah, tem despesas. Ah, tem que pagar o cara que cortou a grama. Aqui do estabelecimento aqui na frente tem um gramado. Tem o pessoal da limpeza, tem que pagar o pessoal da limpeza. Entra ali nas despesas. Aí você pode também detalhar quais são essas despesas que você tem a pagar. Ah, tem salários, ou não, né? Depende da semana que você está pegando para fazer. Ah, tem o fornecedor. Tenho 2 fornecedores. Então posso chamar esse de A e vou chamar o outro de fornecedor B, tá? Ah, tenho 2 fornecedores para pagar essa semana. Então vou colocar um é o A e o outro é o B. Aí, tem impostos também. Você que é MEI, tem a guiazinha, né? A taxa para pagar. Quem já está no Simples também tem o Simples Nacional, que é ali pelo dia 20, né? Para pagar. Então, nós temos aí alguns impostos e mais outros, né? ICMS e assim vai. Então, eu arrumei aqui, gente, que eu esqueci de colocar o total, tá? Total das contas a receber. Então, pulei aqui, só dei uma arrumadinha e botei despesas aqui no final, tá? E o total das contas a pagar. Então, o que nós vamos fazer? Especificar cada um deles. E isso você tem que saber naquela semana, naquele período que você estabeleceu, que você vai receber, de repente, alguns, claro, tem, por exemplo, hoje é segunda, eu não sei nem o que eu vou receber na sexta, não tem problema, mas se tem boleto para entrar, cheque para descontar, você já vai colocando. Ah, mas hoje entrou Pix de tanto, já vai colocando e vai alterando, por isso que é interessante fazer no Excel, que você vai só acrescentando e você consegue se organizar bem legal aqui. Então, por exemplo, o boleto vai entrar R$1.000. Tem R$1.000 para entrar de boleto. De Pix tem R$1.000 também. De cheque tem 2.000 para entrar. Claro, você vai fazer, só tô fazendo aqui para você se orientar, né? De cartões, 2.000. É só um exemplo, tá? Aí você vai colocar dentro da sua realidade. Se tiver dinheiro, você vai colocar também aqui. Aí, dinheiro vai entrar tanto. Você vai colocar todo o seu movimento. Aí vai colocar o total. Você não pode esquecer depois, no final a gente vai somar o valor da conta. Então, nós vamos somar aqui todos os recebíveis da semana. Tudo que você tem para receber, não vai ter para receber 6.000. Com o que você tem na conta, já vai dar 10.000, 10.500. Agora vamos fazer as despesas. O que você tem de despesas, tá? Por exemplo, eu tenho as contas a pagar. De despesa, você tem, e essas despesas pode ser, como eu falei ali, a limpeza, o cara que vai cortar a grama, né? Qualquer outra coisa, uma manutenção que tem que ser feita, N tipos de despesas que você pode ter. Eu tô no supermercado, tem que comprar cafezinho, comprar água, naquela semana, então você vai colocar aqui. Aí o seu fornecedor A, você tem que pagar ele. E o boleto que você tem que pagar custa R$1.000. O fornecedor B, você vai ter que pagá-lo e são R$700. Mas nesse período não tem salários. Então, risca ali, não tem salários. E impostos, tem R$100 de impostos para pagar. Montante de contas a pagar da semana vai dar R$2.100. O que nós vamos fazer agora? Tudo que nós temos de grana que entrou, a gente soma e vai diminuir do que tem para pagar. É essa conta que é feita. Então, o fluxo de caixa da semana, nós vamos ter um valor de R$8.400. Então, o fluxo de caixa dessa semana, para esse exemplo, vai ser 8.400 positivo. Então, tudo controlado, né? Tá dentro do normal. Claro, isso é só um exemplo. Pode ser bem mais o valor, pode ser bem menos o valor dentro da sua realidade. Agora vamos para o segundo exemplo. Vamos ver agora o segundo exemplo de uma situação um pouquinho diferente. Aqui, eu vou colocar todo o segundo exemplo aqui em cor preta para diferenciar um pouquinho aqui
desse exemplo aqui. Então, nós temos aqui de boletos, R$ 1.000, de Pix, R$ 1.000 também. Os recebíveis vão ser iguais. Aí vamos botar os recebíveis iguais. 2.000 de cheque, nós vamos ter cartões 2.000 também. Então, aqui vai dar, de contas a receber, nós vamos ter 6.000. O mesmo valor. Só que o saldo da conta não é tão bom assim. Só tem R$ 300 na conta. Olhei hoje de manhã e só tem R$ 300. E agora vamos para as contas a pagar. Vamos ver as contas a pagar. Aqui nesse exemplo, esse nosso segundo exemplo, nós vamos ter salários. Pegou a primeira semana, nós temos 5.000 de salários para pagar. Aqui, fornecedor A, os mesmos aqui, R$ 1.000. Fornecedor B, R$ 700. Impostos, né? R$ 100. E despesas, R$ 300, tá? Fiz todo o resto igual, só para vocês verem o comparativo. Só que aqui tem salário. Aumentou os custos dessa semana. Aumentaram os valores a serem pagos naquela semana. Então, o total aqui vai ser R$ 7.100. Qual o total que eu tenho aqui de grana? Eu tenho para receber 6.000 e eu tenho na conta 300. Então, eu tenho 6.300. Então, nesse período aqui, eu tenho de grana 6.300. Só que para pagar 7.100. Isso quer dizer que, pegar uma caneta vermelha, que a gente sempre fala, né? Fiquei no negativo, fiquei no vermelho. Então, aqui representa que o seu fluxo de caixa vai ficar negativo R$ 800. Então, vai ficar negativo R$ 800. E às vezes é bem mais, né? Tá? Então, esse é um exemplo clássico de duas situações onde eu tenho mais contas a pagar. Não estou com um saldo na conta muito bom, está baixo para o tamanho das despesas para aquela semana. Por isso, é importante esse acompanhamento. Porque se você faz isso aqui previamente, olha só, se a gente conseguir negociar somente com, olha só, com esse fornecedor aqui, o fornecedor A, se a gente conseguir negociar com ele, olha só, o valor dele para pagar é R$ 1.000. Se previamente, antes você ligar, conseguir negociar a data, tirar dessa semana e tá pesado os pagamentos, tira um só fornecedor, tira e coloca na outra semana, você já consegue pagar tudo e não ficar negativo, porque você tira R$ 1.000 aqui. Você ia ficar 800 negativo, né? Então, tirando R$ 1.000, você vai ficar com um saldo positivo de 200. Agora, não conseguiu negociar com o fornecedor. Ah, tem o fornecedor B, mas ainda mesmo assim fica negativo. Ah, mas tem as despesas. Talvez não mandando fazer a limpeza, não mandando fazer o conserto, não mandando fazer o corte da grama, de repente segurando alguma coisa no seu caixa, né? Você consegue não ter esse valor de despesa. Então, fazendo esse fluxo de caixa, a gente consegue visualizar, né, quais as melhores alternativas caso vá ficar no negativo, vai ficar vermelho, né, a sua conta. Então, é isso que é importante ser feito. Olha aqui, por exemplo, aqui não tem salários, mas se tivesse os salários, como ficaria? Né? Por isso que é importante, por isso que as empresas, quando elas já têm um certo porte, já estão um pouquinho mais estruturadas, elas passam a fazer mensal. Elas já conseguem ter um controle melhor de todo mês, como vai ser as próximas semanas. Já quando a gente está começando, a gente é pequenininho, a gente tem que fazer esse controle semanal e diário, porque às vezes, se você não sabe as datas exatas ou não controla essas datas, todos esses pagamentos caem tudo no mesmo dia. Por isso que a gente tem que ficar atento. Por isso que eu falei da listinha. Eu tenho no meu mural lá a lista das datas que eu pago os principais contas. Eu tenho uma lista, né? Visível, fácil de eu enxergar. Na hora do telefone, negociando com o fornecedor, eu já consigo, eu olho e já sei as datas que eu não posso colocar, para não ficar pesado. Então, se cair tudo na mesma data, se eu recebi a semana inteira, talvez algum deles você vai pagar juro, que vai pagar atrasado. E juro é a mesma coisa que pegar o dinheiro e rasgar, né? Então, não dá, não é muito bom ficar pagando juros. E utilizando aqui essa planilha ainda, eu vou responder a outra pergunta que entrou lá na minha caixinha de pergunta. Por que não ter um prolabore fixo atrapalha o fluxo de caixa? Está aqui a resposta. Por exemplo, se a gente não tem um prolabore fixo, que é o salário do dono do negócio, aí sobrou
essa semana 8.400 no caixa. Vou lá e fico feliz. Opa, 8.400, posso gastar? Vai lá e retira os 8.400. Só que o Prolabore ideal para aquela pessoa, naquele momento, de repente é 6, é 5. E vai lá e retira o montante. E na próxima semana, falta dinheiro para pagar os outros fornecedores, pagar as outras contas. E no final do mês, falta dinheiro no caixa. Então tem que ter um equilíbrio. O seu Prolabore, ele deve estar dentro das condições da sua empresa. Não pode esgotar ela. Então por isso que é importante. Tá vendo? Se eu não tenho um valor estabelecido fixo, eu não sei o real valor do meu caixa, do meu fluxo de caixa, se tá sobrando ou não. Ou, de repente, acabo me descontrolando nas contas e gastando muito mais do que seria o necessário. Então, ou, né, pagou todas as contas, como aqui, botou o salário dos funcionários, mas não colocou o seu Prolabore. Aí chegou no final, negativo, próxima semana negativo também. Chegou no final do mês, não tirou o seu Prolabore, porque em nenhum momento previu nos custos do seu negócio. Aí não consegue tirar. Aí próximo mês, vai assim vai indo. Não entra nos custos em nenhum momento e nem na previsão do fluxo de caixa. Aí não sabe, não consegue estabelecer e a conta não fecha. Então é importante ter o Prolabore definido, um valor fixo, para você não retirar valores superiores e acabar sugando sua empresa, para você conseguir ter uma previsão dentro do seu fluxo de caixa. Serve também para você calcular os custos corretamente do seu negócio e pessoalmente para você conseguir também se organizar dentro daquele valor. Você sabe o quanto você, como pessoa física, pode ou não gastar, o que você pode aplicar. Então, Prolabore definido, fixo, serve para deixar a sua empresa mais estável e a sua vida também mais estável. Utilizando ainda aqui o nosso exemplo, outra pergunta que entrou é como tirar o fluxo de caixa do vermelho. Então, vou deixar aqui nossos exemplos, vamos utilizar ele. Bom, como tirar essa situação do vermelho? Às vezes, essa situação, ela perdura o mês todo, não só uma semana e não só um dia, e às vezes mais de um mês, tá? Se caso isso está acontecendo por muito tempo, isso aqui é um alerta total. É igual febre, né? A febre, uma pessoa, a febre não é a doença. Ela indica que tem algo errado com o seu corpo, com o seu organismo, né? Que merece uma atenção. É um alerta. E fluxo de caixa negativo por muito tempo também não é a doença, é um alerta, é a febre. É quando a gente está com febre, é a mesma coisa. Então ele é um alerta, sabe? Opa, tem algo errado. Olha para mim. É isso que o fluxo de caixa está te falando. Quando ele fica muito tempo no vermelho, olha para cá, tem algo errado. E aí você vai ter que investigar o que está acontecendo. É inadimplência? Está comprando muito e vendendo pouco? Está com estoque muito alto? Então você tem que pagar muito aos fornecedores? Os custos estão muito elevados? A precificação está errada? Então tem vários itens que você pode começar a investigar o porquê esse fluxo de caixa negativo por muito tempo, porque fluxo de caixa não faz a sua empresa quebrar. Capital de giro, sim. Capital de giro quebra uma empresa, a falta de capital de giro. Então eu tenho uma aula, um vídeo lá no YouTube, Instagram e Face, falando sobre capital de giro. Assiste lá, está muito bom, bem simples para aprender sobre capital de giro, para aprender tudo sobre capital de giro. Numa linguagem também super fácil. Então assiste lá. Então aqui, para amenizar esse sintoma, algumas coisas têm que ser feitas, algumas ações. Então essa investigação ela é necessária. Não é aquele negacionismo, não vou olhar a conta da empresa, já está no cheque especial lá no banco, pagando juros exorbitantes. Mas eu não vou olhar para não me estressar. Não dá, né? Não dá. Isso não vai levar a sua empresa para frente. Só vai fazer com que ela funde mais ainda. Na vida pessoal também. Tem muita gente que lida com a empresa como lida com a sua vida pessoal. Deixa a vida me levar, deixa assim. Se der um dia lindo, os astros vão me ajudar. Não dá. Você pode ter a religião que você quiser, mas se você não colocar a mão na massa, olhos atentos ao que está acontecendo, não adianta nada. A gente tem que ter atenção, né, ao nosso saldo da conta e aos recebíveis e as contas a pagar. Esse acompanhamento é super importante. Então, como tirar, né, voltando à pergunta, o fluxo de caixa aqui ficou negativo. O que fazer? Bom, tentar implementar algumas ações. Vender mais à vista, né? Tentar fazer alguma promoção, alguma coisa que entre
um valor à vista. Aí, às vezes tem lojas e estabelecimentos que a gente vai, tanto faz tu comprar a prazo ou comprar à vista, não te dão desconto nenhum. Aí o cliente acaba geralmente optando a prazo parcelado no cartão. Se a sua empresa tá mal das pernas ou tá com fluxo de caixa aqui negativo, você precisa de dinheiro, gestão de dinheiro ali dentro naquele momento. Então, um desconto à vista é bem-vindo. Uma promoção, algo legal, atrativo para entrar dinheiro mais rápido na sua conta. Outro detalhe é renegociar datas com os fornecedores. Super tranquilo. Liga para o fornecedor, esclarece, preciso. Mas isso tem que ser feito antes, não dá para ser feito na data. Tá vencendo hoje o boleto, eu vou lá ligar pro meu fornecedor e também tá contando com a grana, né, na conta dele. Aí você liga, ai, por favor, eu não consigo, eu não posso, eu preciso do dinheiro, né? Então a gente tem que ter as ações antes de acontecer. Eu não posso lá no dia de pagar ligar. Bom, durante a pandemia, o que a gente fez lá na empresa? O que eu fiz? Diminuíram as vendas, só que nós tínhamos os custos fixos. Todos os dias eu olhava o valor que tinha na conta. Primeira coisa de manhã, olhava o saldo da conta. Primeira coisa. Aí depois eu via tudo que eu tinha que pagar naquele dia. Era um dia após o outro. Era dia por dia, tá? Porque eu fiquei muito preocupada, diminuir as vendas. Quem comprava de nós, tava pedindo pra pedalar os boletos, algum disse assim, não tenho grana mesmo, não vou pagar. Simplesmente foi assim, não vou pagar. E aí, o que tu faz? Tá, ele vai ser protestado e tudo mais. Só que eram clientes que nós tínhamos relações muito boas. Sempre compraram de nós, pagaram em dia. Então nós tínhamos uma situação delicada. Então tinha uma negociação ali. Eu disse, o que você pode pagar? O que você consegue pagar? Ah, eu só consigo X valor. Tá, pode ser. A gente abate no boleto e o resto você fica devendo. Então foram vários tipos de negociações. Outro item importante que eu fiz foi não centralizar os pagamentos nos mesmos dias. Então, por isso, fazer isso aqui com antecedência, a gente consegue organizar melhor, tá? Então, eu não centralizei nos mesmos dias, porque dava tempo, então, de correr atrás para conseguir os valores para pagar tudo em dia. O outro foi renegociar prazos com fornecedores. Bom, eu tinha fornecedor que só podia comprar à vista. A partir daquele momento, eu consegui negociar e ele fez em 3 vezes. Então, era uma entrada mais 2. Ficou muito melhor do que eu tinha todo aquele montante para pagar ali à vista. E com outro fornecedor, nós conseguimos aumentar as frequências das compras. Por exemplo, nós comprávamos, vinha um caminhão para nós de matéria-prima e tinha que pagar aquele caminhão, né, muitas toneladas à vista. Esse outro, quando nós conseguimos trocar, no fim nós trocamos de fornecedor, né? Ele começou a entregar semanalmente para nós, porque era a rota dele, para ele era super fácil entregar a matéria-prima pra gente, ficou mais fácil, eu não precisava tirar aquele montante para pagar, e assim também nós íamos comprando conforme ia saindo, né, ia saindo o produto. Então ficou super tranquilo, mas foram ações necessárias. E outra, uma ação muito importante foi isso aqui, ó, impostos. Porque deixar de pagar fornecedor, se a gente deixar de pagar, ele pode deixar de te fornecer, né? Então não dá. No máximo, a gente consegue fazer ligar, ou como eu fiz, eu liguei, consegui mais datas, né? Pedalar um pouco mais os pagamentos, não precisei pagar tudo à vista, e com outro eu acabei trocando o fornecedor, né? Trocando de fornecedor, consegui um com uma logística, com prazos melhores do que eu tinha. Mas não dá para deixar fornecedor, né? O que eu fiz? Impostos. Fazer o quê? O imposto é muito alto e eu tinha que segurar dinheiro no caixa, porque eu tinha que pagar os salários, as contas, conta de energia elétrica, tinha outras coisas essenciais. Imposto, se eu atrasasse 1 mês ou 2 assim, os impostos, não vai fechar minha empresa. Claro, vou pagar um juro? Vou, mas foi uma decisão muito bem pensada naquele momento, mas já estava eu não tirei dos custos. Em todo momento, os impostos estavam ali nos meus custos. Então, eu sabia deles, só que não entrou dinheiro. Por quê? Porque também quem comprou de nós não nos pagou. Inadimplência. Então, no momento que entrou, eu paguei os impostos. Tranquilo. Não tirei dos meus custos. Estava ali, eu sabia deles, tá? E no momento que entrou a grana, a gente foi lá e quitou. Tranquilo, porque foi uma decisão muito bem pensada, porque esses dois aqui, às vezes você pode ter muito mais, 2, 3, 4 fornecedores. Se a gente não paga, eles podem não nos fornecer mais ou não negociar prazos e datas com a gente. Então, é mais complicado, é mais delicado e é bom
manter uma boa relação aqui, né, pra gente conseguir esses prazos. Então, as despesas, óbvio que a gente diminuiu o máximo, todas as despesas, o que não era essencial, cortamos, né, e depois aqui os impostos a gente deixou, depois um mês pra frente a gente já conseguiu pagar em dia, tá? Então, são situações que, por isso que o fluxo de caixa é importante, porque são situações que você vai ter que decidir. Se você não tem tudo isso bem pontuado, fica difícil tomar uma decisão. E a nossa última pergunta é se o fluxo de caixa pode ficar negativo. Bom, nós vimos que essa pergunta é bem parecida com a pergunta anterior. Ele não deve ficar negativo. Pode ficar algum período, mas você tem consequências com isso e você não deve só olhar para ele, estou com fluxo de caixa negativo. Não, você tem que tomar ações, né, para amenizar ou para sair desse negativo. E como eu falei antes, fluxo de caixa negativo por muito tempo indica que a sua empresa está com algum problema e deve ser investigado. Então ele não deve ficar no negativo, mas se tiver que ficar um dia, uma semana, alguma coisa assim, tranquilo, às vezes é realmente inadimplência, aconteceu algum problema ali que ficou ou deu um acúmulo de pagamentos de fornecedores, impostos e salários, tudo na mesma semana, então isso atrapalha bastante o fluxo de caixa, porque às vezes as contas a pagar são bem maiores do que os recebíveis, então isso é tendência então do fluxo de caixa ficar negativo naquele período. Por isso esse controle das datas é super importante, mas não deve ficar negativo. E se está há muito tempo, alerta total, é a febre, como eu falei agora há pouco, é a febre que está ali mostrando que tem algo errado com o seu negócio. E de repente você deve estar pensando, mas se eu vender mais produtos e tal, mais serviços, e serviços são um pouquinho diferentes até, mas se eu vender muito mais, de repente eu consigo tirar o meu fluxo de caixa do negativo. Bom, nem sempre vender mais é dinheiro no bolso e nem sempre vender mais vai trazer um saldo positivo. Cuidado, porque muitas vendas a prazo você vai ficar sem o produto e já vai ter que comprar novamente e o seu fluxo de caixa está negativo. Eu tenho um vídeo só falando sobre isso, tá? Que às vezes vender mais não quer dizer dinheiro no caixa. Eu tenho um vídeo lá falando de várias situações, então assiste lá, tá no YouTube, Instagram e Facebook. Então, vender mais também tem que cuidar. Se você vai vender mais, mas é uma promoção à vista para entrar dinheiro no caixa, beleza, mas saiba que você tem que comprar mais produtos. Então, esse fluxo da grana é super importante e vai atingir lá o seu capital de giro, vendendo mais, você precisa de mais grana para comprar mais material. Então, tudo isso tem que estar previsto dentro do seu fluxo e dentro do seu capital de giro, ok? Então, por hoje é só, pessoal. Obrigada por me acompanhar e se curtiu ou sabe de alguém que precisa dessas informações, envie esse vídeo para elas ou marque a pessoa aqui embaixo. Tchauzinho, até a próxima!